Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema das emoções no corpo desta mulher com menopausa. Hoje, então, vamos abordar a enxaqueca, como ela se manifesta e qual é a visão da medicina tradicional chinesa. Vamos trazer para você também um autotratamento conhecido como Duin. São pontos utilizados também na acupuntura e que você vai conhecer hoje. Vamos começar falando, abordando a questão da dor de cabeça. A dor de cabeça, ela, num primeiro momento, precisa ser analisada de forma global, a ponto de entendermos, o terapeuta e também você, mulher, que está na fase da menopausa, se ele é de fundo hormonal ou se está relacionado a algum tipo de patologia. Quando nós pensamos em dor de cabeça e enxaqueca, a gente pensa também em que região da cabeça que está se manifestando. Será na região frontal? Será na região ocular? Nas laterais? Na região occipital? No ápice? Então, um fisioterapeuta integrativo, formado pela medicina tradicional chinesa, sempre vai te fazer essa pergunta para que ele possa correlacionar com os achados pela visão da medicina oriental. Então, quando a gente analisa esta mulher que vem com essa queixa de dor de cabeça e enxaqueca, a gente pensa logo no shiatsu terapêutico, porque é um tratamento bastante eficaz, principalmente se tiver fundo hormonal. E a gente também traz, né, como na luz da discussão, como que está essa mulher neste momento, fazendo aí uma visão holística do momento desta mulher. Então, é natural um terapeuta oriental fazer as abordagens do shiatsu, do zen shiatsu e orientar o Duin no tratamento de enxaqueca e dor de cabeça. Para facilitar o nosso diálogo sobre esse assunto, eu vou explanar um pouquinho sobre o tratamento através do shiatsu, por exemplo. Então, na vida de uma mulher, na sua vida reprodutiva, a enxaqueca, ela pode ter aparecido várias outras vezes, porque também é comum o relato de enxaqueca e dor de cabeça na pré-menstrual, por exemplo, né, um pouco antes da menstruação chegar. Então, a gente sabe que, a mulher, por muitas vezes, em todo o seu caminhar, ela relacionou, ela teve essa questão desse incômodo relacionado aos seus hormônios. E nós não podemos ficar sentados esperando que esses sintomas desapareçam. Então, nós temos sim recursos da medicina contemporânea, a medicina moderna, e temos também bastante achados relacionados à medicina oriental e como ela pode vir te auxiliar. Por isso, vamos ver também a enxaqueca pela medicina ocidental. Nessa visão mais moderna, a gente relaciona sim a enxaqueca com disfunções neurovasculares que ocorrem relacionado à influência de fatores genéticos, ambientais e, por muitas vezes, emocionais também. E nas mulheres, trata-se, no caso da menopausa, de uma queda drástica dos hormônios específicos, principalmente o estradiol. E esse hormônio, que é utilizado para manter as características sexuais secundárias na mulher. Como a maior parte dos hormônios, o estradiol é derivado de ação metabólica, principalmente do colesterol, através da testosterona.
E saber isso é interessante porque indica a importância do colesterol e da gordura na mulher, bem como a questão da ação da testosterona para uma vida harmoniosa, se a gente tiver um ponto de vista hormonal. E é fato que o colesterol, assim como o estrogênio, são como blocos de construção de uma grande parte dos hormônios que uma mulher produz. As mulheres mais magras, né, com menos tecido adiposo, elas serão um público-alvo da enxaqueca menstrual, mas não é só isso, né? Não são as únicas causas. Esse hormônio ele pode ser encontrado de forma sintética também, que são os anti-inflamatórios não esteroides, e em certos produtos também. Então, é fato também que as mulheres que possuem mais tecido adiposo, né, eh, podem ter aí uma facilidade nessa questão da enxaqueca, tendo um efeito bem menor do que aquelas que têm menos tecido adiposo. Quando a gente fala de enxaqueca do tipo hormonal, tem a enxaqueca que ela é de uma forma mais pura, que é desencadeada apenas durante a menstruação, vamos chamar assim, né? Ela é puramente relacionada à menstruação. E temos aquela enxaqueca de uma forma mais agravada, né? Fora da menstruação. E aí cabe ao terapeuta fazer aí a análise uma avaliação profunda para entender o que está acometendo esta mulher nessa fase da menopausa. Já a enxaqueca, pela visão da medicina oriental, ela já é relacionada, por exemplo, à atividade física excessiva desta mulher. Sabemos que em regiões ainda que guarda ainda os conhecimentos tradicionais, a mulher na fase menstrual, por toda a sua vida, ela é poupada de tarefas aonde vão carregar peso, ficar muito exaustas, né? E é cultural. Então, toda a comunidade tem esse olhar para esta mulher que está na fase menstrual, que quando a mulher está menstruando, pela medicina tradicional chinesa, o baço ele vai estar prejudicado, né? Então, com essa fraqueza, vai ter uma deficiência do Qi e do Shui, que é o sangue, e isso vai afetar e vai deixar mais soltas tensões emocionais. E estas tensões acabam induzindo a uma estagnação do Qi do fígado, meridiano este muito importante que precisa sempre estar sobre um controle, uma movimentação e um ritmo, né? Ele não pode, não deve ter estagnações, então acaba acometendo. E se o Qi do fígado ele fica prejudicado, nós vamos ter aí energias do tipo Yang que vão ter dificuldade, por exemplo, para fazer a sua movimentação, gerando fogo no meridiano do fígado, né? Que vai em direção à cabeça, gerando as enxaquecas, as dores. Então, pela minha experiência clínica de ambulatório, né, a gente precisa fazer, enquanto terapeutas, uma investigação completa, uma avaliação fisiológica e energética também, e precisamos perguntar, né, para essa paciente, para descrever, para puxar na memória os períodos menstruais
que ela consegue se recordar, e isso é analisado, e também se houveram intercorrências durante o parto ou os partos, se for o caso, né? E a gente sempre correlaciona com grandes perdas de sangue, né? Seja durante o parto, seja devido a uma dismenorreia. Então a gente sempre faz essa relação exatamente pelo que eu acabei de explicar, né? Pela deficiência do baço que vai prejudicar o meridiano do fígado, vai mexer com o Qi, Yang, e vai subir para a cabeça, gerando esta pressão intracraniana. Outra coisa que um bom terapeuta oriental sempre pergunta, e é importante para você refletir, é sobre alimentação, né? Essa alimentação, a qualidade dessa água, né? A quantidade também, porque fisiologicamente e energeticamente afeta o funcionamento do órgão fígado e do meridiano fígado, né? Por exemplo, quantidade de especiarias, picantes, né? Essas coisas precisam ser analisadas, a ingesta de álcool, né? Porque isso acaba sim afetando a saúde hormonal da mulher. E frequentemente a gente observa que o quadro emocional está influenciando e ele precisa ser tratado ao mesmo tempo que é tratado através do shiatsu esses meridianos. Então, na medicina oriental, a visão ela é global, né, desta mulher, se leva em consideração o ambiente que ela vive, as queixas, os estressores, e junto com esta mulher é feito um plano terapêutico e todo mundo trabalha em prol de alcançar uma excelência desta mulher passar pela menopausa com muito mais qualidade. Das enxaquecas que a gente mais ouve no ambulatório, tem a enxaqueca do tipo lateral, dos lados da cabeça, e elas estão relacionadas com o meridiano da vesícula biliar. Então, esse meridiano, ele está correlacionado com a parte desta mulher, desse humano, de tomar a frente dos projetos, de ter coragem de encarar os desafios, de ter flexibilidade e de ter controle emocional. Por isso, essa correlação das emoções com a enxaqueca. E ainda na visão oriental, a gente conversa bastante sobre essa questão do sangue, né, do Shui energeticamente no corpo da mulher, seja a ausência dele, seja o excesso dele durante as fases menstruais. Sabemos também de mulheres que na perimenopausa sofrem muitas perdas de sangue, enquanto outras já têm menos problema, já corta, já começa os intervalos e depois some. Então, isso tem que trazer durante os diálogos com os terapeutas para que se entenda que ponto que esse organismo está energeticamente também, né? A gente falando de sangue e falando de meridiano do fígado, lembrando que se a gente for analisar o corpo humano de forma energética, precisamos estar em equilíbrio, né? Precisamos que todos os movimentos internos estejam em uma engrenagem perfeita, como se fosse um grande maquinário. Quando uma dessas engrenagens falta graxa, né? Estou fazendo uma analogia, empena, acontece alguma coisa do gênero,
todo o resto do maquinário vai começar a apresentar defeitos, né? E pode ser lentamente. Então, observar o corpo e saber se expressar numa consulta é bastante importante, porque dá subsídios para que a pessoa trace um bom plano de tratamento. E como a gente sempre traz o shiatsu como um tratamento ímpar, quando a gente fala de menopausa, enxaqueca e pensa-se logo em apertar os pontos, mas a gente precisa entender que esta mulher, quando ela tem a intenção de participar de um tratamento oriental, ela precisa também integrar esse tratamento. Por isso que nós temos, por exemplo, eu sou fisioterapeuta integrativa, então eu convido, eu estimulo, eu incentivo o paciente a participar da terapia e eu dou subsídios, né, para que ele acompanhe essa terapia, porque não tem uma pessoa só, precisa ser o terapeuta e o paciente. Então, nós vamos apresentar os pontos de shiatsu daqui a pouco para você melhorar essa questão da enxaqueca, mas é importante você pensar que não é só pressionar o ponto e esperar que ele funcione. Você precisa fazer a sua parte. Respiração, ela é fundamental. A intenção, entender que é um autotratamento que precisa de continuidade, de repetição. Então, como o mestre Kawada deixou para nós, né, costumava dizer que o ser humano não é uma máquina e não basta ficar apertando botões. Não é assim. Nós estamos falando de integrar uma terapia. Então, vamos para a prática do Duin, para enxaqueca, e a gente percebe, por exemplo, que além de integrar a terapia, ter conhecimento vai gerar consciência sobre como o seu corpo é energeticamente. Então, em casa, procurar um espaço que você tenha ali uns 10 minutos para que você consiga realmente internalizar a intenção e realizar o protocolo de forma correta para que ele tenha resultado. Então, nós vamos trazer 5 pontos de Duin para você praticar, adotar e sempre estar repetindo para que conseguir manejar essa enxaqueca relacionada aos hormônios e à fase da menopausa. O primeiro ponto que nós vamos conversar é um ponto que fica localizado entre as sobrancelhas, bem no meio da testa, e você pode fazer a acupressão com o indicador ou com a ponta do polegar. Com a respiração correta, na expiração, você infla os pulmões e quando solta o ar, faz a acupressão, faz uma repetição de umas 5 a 7 vezes. O segundo ponto, ele é bilateral. Nós vamos fazer o aperto ao mesmo tempo no cantinho das sobrancelhas. Então, o primeiro foi no centro, agora é no cantinho das sobrancelhas. E você pode usar polegar ou dedo indicador. Faz a respiração consciente e faz uma pressão maior na expiração. E repete o processo. O terceiro ponto, você vai usar tanto o polegar quanto o indicador e vai palpar a sua nuca. E quando você estiver na região, na parte de trás da cabeça, na região da nuca, você vai sentir o ossinho do fim da calota craniana.
E aí você erra o ossinho e cai numa fossa, numa depressão, e você vai fazer aí pressão também com a respiração nesses pontos, porque eles são espelhados, lado direito e esquerdo, e você vai pressionar simultaneamente os 2 pontos. Quarto, penúltimo ponto de Duin que nós vamos trazer hoje, você vai ter como base a altura das orelhas, só é que você vai caminhar para frente na região das têmporas. Então, ele vai ficar imediatamente atrás do canto lateral dos olhos e na mesma altura da orelha, só que nas têmporas. E você pode fazer indicador, polegar também é bem-vindo com a respiração. Repete de 5 a 7 vezes, lentamente, se concentrando na respiração, como o ar entra, como o ar sai e na pressão que você está executando. O último ponto, ele é muito bom para aliviar dores, mas tem uma ressalva. Se for uma mulher, né, que está acompanhando esse vídeo, não está na fase da menopausa, ao contrário, está gestante e está com uma gestação debilitada, não deve fazer esse ponto, tá bom? Então, o último pontinho, ele vai estar nesta região entre o polegar e o indicador, é uma região que ela afunda quando a gente faz a pressão. Você pode usar o polegar da mão oposta e fazer a acupressão neste ponto. A gente costuma dizer que quando aperta o IG4 e a gente sente uma dorzinha aguda, ele é sinal de que o corpo está aí muito inflamado, né? Porém, quando você insiste e a dor cede, e daqui a pouco você não sente mais nada, só a pressão do dedo mesmo, né? Então a gente fala, ah, estava a nível energético, né? Então já fez a movimentação energética da região. Espero que você aproveite as dicas, consiga aí manejar essa dor. Ninguém merece viver com dor, enxaqueca, incomoda bastante. Uma boa saúde para você e até a próxima.